Cara, muita gente que foge de setups e prefere operar price action entra nas operações sem nem saber se está em um movimento de tendência ou em um movimento de recuo. E quando entra num pullback de tendência fraca, já era. Eles jogam as estatísticas das estratégias lá embaixo. É por isso que hoje eu decidi juntar duas coisas que vão mudar como você utiliza o price action de vez. Primeiro, você vai aprender como identificar tendência primária, secundária e terciária com o indicador parabólico SAR, com configurações diferentes para cada tendência e que pode ser aplicado em qualquer tempo gráfico e qualquer ativo. Segundo, você vai aprender a identificar três tipos de pullbacks que ocorrem dentro dessas três tendências. E cara, se você gosta de price action, essa compreensão vai te dar uma vantagem absurda na hora de saber exatamente quando operar e quando ficar de fora na sua própria estratégia. Essa aula vai ser longa sim, cara, porque é aqui que você vai sair do achismo e entrar num método claro e 100% objetivo com o indicador parabólico SAR. Vamos começar. Parte 1. Base essencial. Cara, antes de mergulharmos de cabeça nos três tipos de tendências e nos três tipos de pullbacks, deixa eu resolver uma coisa que pode estar te travando. Se você já assistiu a aula onde eu expliquei sobre o meu indicador favorito, o parabólico SAR, ok, você já está no nível certo para essa aula. Mas se você está chegando agora, cara, não se preocupe, eu vou te mostrar em menos de 1 minuto o que você precisa entender para acompanhar essa aula com clareza. Cara, o meu método operacional do dia a dia é chamado de método Pilsar. Nele eu misturo o Price Action com o indicador parabólico SAR, tornando assim o Price Action 100% objetivo. E uma das várias coisas que o método Pilsar faz é marcar topos e fundos de maneira objetiva. Então aqui no Profit Chart, cara, é necessário que você insira o indicador parabólico SAR e você pode colocá-lo na configuração padrão mesmo, ok? E vamos adiante. Cara, quando o parabólico SAR estiver acima do preço e uma vela vier e tocar no parabólico SAR, você vai se perguntar qual foi o ponto mais baixo que o preço atingiu enquanto o parabólico SAR estava acima do preço. Esse ponto mais baixo, cara, que no caso é bem aqui, olha, ele vai se chamar fundo. E quando o parabólico SAR estiver abaixo do preço e uma vela vier e bater no parabólico SAR, jogando ele para cima, você vai se perguntar qual foi o ponto mais alto que o preço atingiu enquanto o parabólico SAR estava abaixo do preço. Nesse caso, pessoal, o ponto mais alto é aqui e esse ponto mais alto se chamará topo. E assim por diante, cara. Quando o parabólico SAR estiver acima do preço e uma vela bater no parabólico SAR jogando-o para baixo, você deve se perguntar qual foi o ponto mais baixo que o preço atingiu enquanto o parabólico SAR estava acima do preço. Esse ponto mais baixo se chama fundo. Quando o parabólico SAR estiver abaixo do preço e uma vela vier e bater no parabólico SAR jogando-o para cima, você vai se perguntar qual foi o ponto mais alto que o preço atingiu enquanto o parabólico SAR estava abaixo do preço. Esse ponto mais alto se chamará topo. E assim por diante, cara. É assim que nós marcamos topos e fundos através do parabólico SAR. Lembrando, cara, que o parabólico SAR, no meu método, não é utilizado apenas para marcar topos e fundos. Nós utilizamos também para identificar pernas de tendências, pullbacks, tendência primária, secundária, terciária, entre várias outras coisas. Marcar topos e fundos através do parabólico SAR é apenas um detalhe dentro do método Pilsar, ok? Mas era necessário para que você ficasse nivelado. Agora sim, agora nós podemos entrar no coração dessa aula. Vamos agora aprender a identificar as três tendências do preço com o indicador parabólico SAR. Parte 2. O que são pullbacks e por que eles funcionam? Ok, cara, vamos utilizar essa movimentação aqui como exemplo. Se nós unirmos os topos e fundos que nós marcamos aqui, olha, topo com fundo, fundo com topo, nós vamos observar que nós temos aqui uma tendência de baixa, uma movimentação de tendência de baixa, certo? Qualquer pessoa que saiba pelo menos o básico de análise técnica consegue compreender isso. Então a gente já sabe, cara, que a movimentação aqui é uma movimentação de tendência de baixa. Essa é a direção principal dessa movimentação. Dentro de uma tendência de baixa como essa, cara, esse repique aqui, olha, esse repique, olha, esse recuo, né, que o preço faz,
que ele vai contra a tendência de baixa, olha, essa subida aqui, olha, essa perna de subida, são chamadas de pullbacks. Isso dentro de uma tendência de baixa. Da mesma forma, cara, que se nós unirmos aqui, olha, os topos e os fundos, também, é claro, marcados através do parabólico SAR, a gente vai perceber uma tendência de alta, uma movimentação de tendência de alta. Então, cara, se nós temos aqui topos e fundos ascendentes, significa que a movimentação principal é de alta, certo? Dentro de uma tendência de alta, cara, o pullback é esse movimento aqui, olha, momentâneo de recuo contra a tendência principal. Então, todas essas pernas aqui, olha, esta perna, esta outra perna aqui também, são pullbacks, são movimentos que estão indo contra a tendência, no caso aqui de alta, ok? Ou seja, o pullback é uma pausa ou uma correção temporária no movimento principal do mercado. E é exatamente nesses momentos que surgem boas oportunidades de entradas com mais segurança. Poxa, Pio, então você está querendo me dizer que é inteligente vender quando o mercado estiver subindo e comprar quando o mercado estiver caindo? Qual que é o sentido disso? Cara, essa dúvida é super comum, mas olha só o raciocínio. Muitas pessoas, quando vendem, quando o preço está caindo, como nessa situação aqui, olha essa perna aqui, o preço estava caindo durante o tempo inteiro, certo? Muitas pessoas, quando vendem, quando o preço está caindo, muitas vezes acabam vendendo, olha só, perto do fundo, que é o ponto onde o preço passa a voltar a subir. E muitas vezes também, cara, as pessoas que compram quando o preço está subindo, como por exemplo aqui, olha, nessa perna, o preço só subiu durante toda essa perna. Muitas vezes as pessoas, né, que compram quando o preço está subindo, muitas vezes elas compram perto do topo, que é a região onde o preço, olha, ele encontra a sua exaustão e depois passa a cair. O que os pullbacks fazem, cara, é justamente te tirar desse tipo de armadilha. Quando você aprende a identificar bons pullbacks, você passa a vender depois de um repique dentro de uma tendência de baixa. Ou seja, você começa a vender com preço um pouco mais caro. Você evita de vender perto aqui, olha, do fundo e passa a vender o preço um pouco mais caro quando ele está fazendo um repique, quando ele está fazendo uma correção. Da mesma forma que se você estiver dentro de uma tendência de alta, né, e você identifica um bom pullback, poxa, você passa então a comprar o preço mais barato. Você passa a deixar de comprar perto aqui do topo. Você compra depois de uma queda dentro de uma tendência de alta. Em resumo, cara, operar pullbacks é uma maneira de evitar comprar no topo e vender no fundo. É uma forma mais inteligente de entrar no mercado a favor da tendência com mais probabilidades a seu favor. Parte 3. Tendência primária, secundária e terciária. Cara, se você opera ou tem conhecimento sobre price action, você deve conhecer a teoria de Dow, né? Isso é básico. E uma das coisas que Dow identificou observando o preço são 3 tendências. Nós temos a tendência primária, que é a tendência mais forte do mercado. Temos a tendência secundária, que obviamente é a segunda tendência mais forte do mercado. E para finalizar, nós temos a tendência terciária, que é a mais fraca do mercado. A tendência primária muda muito pouco de direção, ela é dificilmente revertida. Já a tendência secundária é meio termo, ela muda mais de direção do que a tendência primária, mas muda menos de direção do que a tendência terciária. Já a tendência terciária é a tendência mais suscetível a mudanças, ela muda de direção o tempo inteiro. Então aqui, cara, por exemplo, nós temos algumas movimentações que eu desenhei, que seriam obviamente as movimentações do preço, né? Então aqui em amarelo nós temos uma movimentação, olha, que é muito mais constante de tendência de alta. Então aqui, nesse exemplo que eu fiz, a tendência primária só fez uma movimentação, olha, de tendência de alta. Pouquíssimas movimentações. Agora, se você for observar as movimentações da tendência secundária, você vai perceber que nós tínhamos inicialmente uma tendência de alta, depois essa tendência de alta se tornou tendência de baixa, olha, foi revertida, depois a tendência voltou a ser de alta novamente, olha, certo? Ou seja, a tendência secundária mudou muito mais de direção do que a tendência primária. Agora, cara, se você for observar a tendência terciária, percebe que são muitas movimentações. Nós tínhamos aqui, olha, a tendência de alta, depois virou tendência de baixa, tendência de alta novamente, baixa novamente, olha, e assim por diante. Então, cara, essas são as 3 tendências que Dow identificou no mercado. Tendência primária, secundária e terciária. A primária é mais forte, a secundária a segunda mais forte, a terciária é a mais fraca. Com o passar dos anos, estudando e testando muito o indicador parabólico
SAR, eu consegui encontrar configurações diferentes nesse indicador que mostram todas essas tendências em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico e em qualquer modalidade de trading, seja day trade, swing trade, position trade. Nós conseguimos observar isso, cara, em todas as modalidades utilizando o indicador Parabolic SAR. Eu vou te mostrar exemplos práticos agora no gráfico. Para começar, cara, estamos aqui no tempo gráfico de 5 minutos do mini índice. Eu inseri aqui, olha, o indicador Parabolic SAR na configuração padrão mesmo. E se eu marcar aqui, cara, os topos e fundos dessa movimentação inteira, conforme eu mostrei para vocês no início dessa aula, nós vamos observar que o preço mudou várias vezes de tendência, certo? Aqui estávamos em tendência de alta, depois passamos a ter tendência de baixa e percebe que são várias movimentações que nós temos, olha, se nós marcarmos os topos e fundos dessa maneira, com essa configuração de Parabolic SAR. Então eu vou pegar essa movimentação, eu vou aumentar aqui a espessura dessa movimentação para 2 e vou colocar a cor branca. Pronto. O Parabolic SAR nessa configuração padrão aqui, olha, de fator de aceleração de 0,02, ele demonstra pra gente a tendência terciária do mercado. Percebe que o preço, olha, fez várias movimentações, mudou várias vezes de tendência. Então, esse é o Parabolic SAR da tendência terciária. Porém, se nós viermos aqui, cara, e clicarmos 2 vezes no Parabolic SAR, viermos aqui no fator de aceleração e modificarmos o fator de aceleração para 0,0072, podemos também mudar aqui a cor, olha, de branco para vermelho e clicarmos em OK, olha, a história já muda, certo? Se nós marcarmos os topos e fundos da mesma forma, porém com esse novo Parabolic SAR, o que vai acontecer? Olha, nós temos aqui em cima um topo, nós temos aqui embaixo um fundo, aqui em cima um topo, aqui embaixo um fundo. Pronto, agora eu vou pegar essa movimentação que nós desenhamos com esse novo Parabolic SAR, eu vou aumentar a espessura dele para 4 e vou colocar a cor vermelha. Pronto, cara, se nós compararmos essa movimentação aqui, olha, em vermelho com a movimentação em branco, nós vamos perceber que essa tendência em vermelho que nós desenhamos, ela muda muito menos de direção, ela tem muito menos movimentações, ela é muito mais constante do que a movimentação que nós desenhamos em branco. Pois bem, cara, essa é a tendência secundária do mercado. Isso significa que o Parabolic SAR na configuração de 0,0072 demonstra pra gente a tendência secundária. Então vou repetir, cara, se você desenhar os topos e fundos com esse Parabolic SAR na configuração de 0,0072, você vai encontrar a tendência secundária do mercado, independente do gráfico que você esteja, beleza? Agora, cara, se nós clicarmos 2 vezes aqui no Parabolic SAR e modificarmos o fator de aceleração para 0,001, nós podemos também mudar aqui a aparência para a cor amarela e clicarmos em OK. Bem, cara, agora nós vamos ter, então, uma movimentação muito mais forte. Se nós viermos aqui, olha, e desenharmos os topos e fundos da mesma forma como nós desenhamos anteriormente, olha, clicamos aqui, nós temos um topo, aqui embaixo nós temos um fundo, um topo aqui, olha, e o preço caiu até aqui embaixo, por enquanto. Então agora eu vou pegar essa movimentação, vou aumentar aqui a espessura para 5 e vou manter em amarelo mesmo, tá? Cara, esses topos e fundos que nós acabamos de marcar em amarelo formam pra gente a tendência primária do mercado, que é a tendência mais forte. Percebe que ela tem pouquíssimas movimentações, olha. Temos 1, 2, 3 movimentações apenas. Enquanto a tendência aqui em branco, olha, nós temos várias movimentações. E na tendência em vermelho nós temos também, olha, mais movimentações do que a tendência em amarelo. Isso significa, cara, que o Parabolic SAR nessa configuração aqui, olha, de 0,001 demonstra pra gente a tendência primária do mercado. Então agora você já sabe as configurações do Parabolic SAR, cara. Tendência terciária, você utiliza o Parabolic SAR na configuração padrão, que é o fator de aceleração em 0,02. Tendência secundária, você coloca então o fator de aceleração do Parabolic SAR em 0,0072. E para finalizar, a tendência primária, você utiliza o fator de aceleração do Parabolic SAR na configuração de 0,001. Marcando os topos e fundos através dessas configurações, você consegue encontrar as 3 tendências do mercado. E isso, cara, serve para qualquer ativo, qualquer tempo gráfico e qualquer modalidade de trade. Então, por exemplo, cara, estamos aqui no tempo gráfico de 30 segundos no mini dólar. Eu quero provar para você que isso funciona
em qualquer tempo gráfico e em qualquer ativo, tá? Nós temos aqui os 3 Parabolic SARs, mas vamos começar observando o Parabolic SAR da tendência terciária nessa movimentação aqui, olha, que eu vou destacar para você, cara, nesse retângulo aqui, olha. Vamos focar somente nesse retângulo, beleza? E eu vou marcar toda essa tendência terciária com uma linha azul. Pronto, cara, marquei todos os topos e fundos da tendência terciária com uma linha azul. Percebe, cara, que essa tendência terciária, ela é totalmente suscetível a mudanças, né? Então nós tínhamos aqui, olha, tendência de baixa, passamos a ter tendência de alta, depois tendência de baixa novamente. Certo? Essa, cara, é uma tendência terciária. Essa é a tendência mais fraca. Agora eu vou desenhar para vocês, cara, os topos e fundos com o Parabolic SAR de 0,072, que é o Parabolic SAR da tendência secundária. E eu vou desenhar essas movimentações com uma linha vermelha, beleza? Pronto, cara, em vermelho eu desenhei aqui, olha, as movimentações da tendência terciária. Essa é a segunda tendência mais forte do mercado. Percebe que, apesar dela mudar de direções, como por exemplo aqui nós tínhamos uma tendência de baixa, passamos a ter uma tendência de alta, depois tendência de baixa novamente. Apesar disso, ela muda muito menos de tendência do que a tendência terciária, que está destacada em azul. E para finalizar, vamos colocar aqui, olha, o Parabolic SAR da tendência primária e eu vou desenhar em amarelo as movimentações dessa tendência nessa movimentação que nós destacamos, tá? Pronto, cara, agora em amarelo nós temos a movimentação da tendência primária do mercado. Percebe que a tendência primária só fez, olha, 1, 2, 3, 4, 5 movimentações durante todo esse período que nós destacamos com esse retângulo em branco. Isso significa que essa tendência é muito mais forte, ela é muito menos suscetível a mudanças. Enquanto a tendência terciária e secundária fizeram tendência de baixa, tendência de alta, a tendência primária só fez tendência de baixa durante o tempo inteiro, como vocês podem ver. E se ainda que no mini dólar a gente for para o gráfico Renko, que é um gráfico atemporal, vamos dizer de 8R, e colocarmos aqui no gráfico o Parabolic SAR da tendência primária, secundária e terciária, a gente também vai conseguir observar tudo isso. Vamos utilizar como exemplo essa movimentação aqui, olha. Eu vou colocar dentro desse retângulo em branco, vou marcar rapidamente a tendência primária do mercado, olha, fundo aqui embaixo, topo aqui em cima, fundo aqui embaixo, topo aqui em cima, fundo aqui embaixo e um topo lá em cima, olha. Pronto, aqui a gente já percebeu que a tendência primária demonstra pra gente uma tendência de alta, certo? E ela fez apenas, olha, 1, 2, 3, 4, 5 movimentações durante todo esse período. Agora, se nós colocarmos a tendência secundária, né, o Parabolic SAR da tendência secundária, nós marcarmos os topos e fundos, você vai perceber que nós tivemos aqui atrás, olha, um fundo, um topo aqui, um fundo aqui embaixo, um topo aqui em cima. Aí aqui já entramos em tendência de baixa, olha. Depois voltamos a ter uma tendência de alta. E aí nós temos, olha, topos e fundos ascendentes. E aí permanecemos na tendência de alta, como vocês podem ver. Isso na tendência secundária, que eu vou destacar aqui, olha, na cor vermelha. Agora, se nós colocarmos, né, para finalizar, a tendência terciária, olha só, cara, quantas movimentações nós tivemos, certo? Então, vou marcar rapidamente para vocês aqui e colocar a cor azul. Pronto, cara, marquei os topos e fundos aqui através do Parabolic SAR da tendência terciária e você vai perceber várias mudanças aqui, olha. E percebe que nos pontos em que a tendência terciária e secundária fizeram, olhem só, tendência de baixa, como por exemplo aqui também na frente, o preço não foi longe. Isso porque a tendência primária do Parabolic SAR aqui, olha, de 0,001, estava demonstrando para a gente o tempo inteiro que a tendência primária era de alta. Então, cara, como eu disse, isso serve para qualquer tempo gráfico, qualquer ativo, qualquer modalidade de trade e até mesmo para gráficos atemporais, como é o caso aqui do gráfico Renko, né? Ok, cara, agora você já sabe identificar as tendências primária, secundária e terciária de maneira completamente objetiva através do método Pulsar. Na próxima parte dessa aula, você vai entender por que foi importante você aprender tudo isso. Parte 4. Os 3 tipos de pullbacks. Agora sim, cara, nós chegamos na parte principal da aula de hoje.
Eu sei que dentro da análise técnica clássica existem muito mais do que 3 tipos de pullbacks. Tem pullback profundo, pullback raso, pullback falso, pullback lateral, enfim. Mas se eu fosse compartilhar análise técnica clássica com você, não faria sentido nenhum. Porque, cara, tem um monte de vídeos e livros por aí que falam disso há várias décadas. Mas aqui no canal Pill Trader, cara, a gente pensa fora da caixa. Aqui é fugindo do convencional. Aqui você aprende uma abordagem diferente, uma abordagem objetiva. Então, cara, esquece todos esses pullbacks. Aqui nós vamos focar apenas em 3, ok? Pullback de tendência terciária, pullback de tendência secundária e pullback de tendência primária. Cara, na aula onde eu falei sobre o meu indicador favorito, o Parabolic SAR, eu mostrei para vocês como identificar os pullbacks, certo? Mas relembrando rapidamente, funciona assim. Estamos aqui no gráfico diário da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSNA3, e cara, a regra para identificar um pullback no método Pilsar é bem simples. Se estivermos em uma tendência de alta, ou seja, se você identificar, veja só, topos e fundos ascendentes através da marcação de topos e fundos, olha, se você identificar uma tendência de alta e o Parabolic SAR estiver acima do preço, como é o caso aqui, olha, Parabolic SAR acima do preço, bem aqui, olha, significa então que nós temos um pullback dentro de uma tendência de alta. Exatamente, cara. Se a tendência for de alta, né? Se você identificar topos e fundos ascendentes e o Parabolic SAR estiver acima do preço, você sabe que você está dentro de um pullback. Por exemplo, aqui na frente também, olha. Nesse ponto, o Parabolic SAR foi para cima do preço. Isso significa que você está dentro de um pullback. Pronto, cara. É apenas isso dentro de uma tendência de alta. Identificou topos e fundos ascendentes? Beleza. Se o Parabolic SAR for para cima do preço, significa que você está dentro de um pullback, tá beleza? Ainda estamos aqui no gráfico diário da CSNA3 e se você chegasse aqui no gráfico e marcasse os topos e fundos e identificasse, né, topos e fundos descendentes, ou seja, tendência de baixa, cara, para você saber de uma maneira objetiva que você está dentro de um pullback, de uma tendência de baixa, basta que o Parabolic SAR esteja abaixo do preço, como é o caso aqui, olha, o Parabolic SAR foi para baixo do preço, então isso significa que a gente tem aqui, olha, um pullback dentro de uma tendência de baixa. Novamente, olha, a tendência de baixa continuou, o Parabolic SAR foi para baixo do preço, então a partir daqui nós temos, olha, um outro pullback dentro da tendência de baixa. A tendência de baixa continua, Parabolic SAR foi para baixo do preço, outro pullback dentro de uma tendência de baixa. Então, cara, essa é a regra. Se você marcou os topos e fundos e identificou topos e fundos descendentes, Parabolic SAR foi para baixo do preço, você tem um pullback, olha, pullback, pullback. Agora, se você identificou topos e fundos ascendentes e o Parabolic SAR foi para cima do preço, significa que você também tem um pullback, porém aqui um pullback de uma tendência de alta, tá beleza? Estamos agora no gráfico semanal de Grandene, cara, e sim, eu quero te provar que isso funciona em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico, em qualquer modalidade de trade, tá? Então aqui, no gráfico de Grandene, no gráfico semanal, a gente consegue perceber uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Todas as vezes, olha, que o Parabolic SAR foi acima do preço, enquanto estávamos dentro dessa tendência de alta, todas essas vezes nós podemos considerar pullbacks, ok? Então aqui nós temos pullbacks de uma tendência de alta. Agora, se você chega no gráfico e identifica topos e fundos descendentes, ou seja, tendência de baixa, como nós temos aqui, todas as vezes em que o Parabolic SAR ficar abaixo do preço, como é o caso aqui, olha, você vai saber que está dentro de um pullback de tendência de baixa, beleza? Então agora você já relembrou como identificar pullbacks de maneira clara e objetiva. E isso, como eu disse, funciona para qualquer ativo, qualquer tempo gráfico e qualquer modalidade de trade. Então podemos ir adiante agora. Se nós temos 3 tipos de tendências, primária, secundária e terciária, com 3 tipos de configurações de Parabolic SAR, isso significa que temos também 3 tipos de pullbacks, como eu disse anteriormente. São os pullbacks: pullback de tendência terciária, pullback de tendência secundária e pullback de tendência primária. E é claro, se você gosta de price action, você precisa saber identificar esses pullbacks. Vamos começar com o pullback de tendência terciária. Estamos no mini índice, cara, no tempo gráfico de 1 minuto. Esse daqui é o dia 18 de julho. E o Parabolic SAR da tendência terciária, como vocês já sabem,
é o Parabolic SAR na configuração padrão. Então, digamos que você chegou aqui no início, do pregão do dia 18 de julho e você decidiu marcar os topos e fundos da tendência terciária. Então, você marcou os topos e fundos aqui, olha, através do Parabolic SAR, e você conseguiu identificar que a tendência no início desse pregão era terciária de baixa. E você percebeu, então, que a tendência era de baixa, porque nós temos aqui, olha, topos e fundos descendentes, certo? Esse fundo também que, por exemplo, olha, ele foi rompido. Então, você sabe que a tendência é de baixa. Então, se nós estivermos em uma tendência de baixa e o Parabolic SAR for abaixo do preço, como ele foi bem aqui, olha, significa que estamos em um pullback de uma tendência de baixa. E se nós formos vender, cara, nesse pullback de tendência de baixa, o momento então seria, obviamente, enquanto o Parabolic SAR está abaixo do preço. Porque enquanto o Parabolic SAR estiver abaixo do preço, significa que estamos em um pullback. Mas como nós estamos falando de um pullback na tendência terciária, que é um movimento mais frágil, mais volátil, cara, entre as três tendências, primária, secundária e terciária, cara, esse recuo aqui costuma ser curto e rápido. Por conta disso, cara, não é confiável que você entre vendendo aqui buscando um alvo muito longo, porque a tendência terciária pode reverter muito rápido, nesse caso, de baixa para alta. Qual seria a melhor abordagem então? Cara, a melhor abordagem seria você fazer uma operação curta e rápida buscando poucos pontos, aproveitando justamente, cara, esse momento aqui, olha, em que o preço faz um respiro, esse momento de pullback. Então você busca por sinais dentro desse pequeno pullback, buscando um alvo bem curto para evitar, cara, que você pegue, olha só, uma reversão de tendência. Olha, percebe que aqui a tendência já virou de alta. Isso porque nós estamos falando de tendência terciária, uma tendência curta, é uma tendência fraca. Então percebe que aqui, cara, nós estávamos em uma tendência de baixa e o preço, olha, já reverteu para a tendência de alta. Isso porque esse topo aqui, olha, foi rompido. A partir do momento em que um topo é rompido, é tendência de alta. Então, cara, se você fosse operar dentro desse pullback, cara, você precisaria fazer uma operação bem curta aqui, buscando poucos pontos para evitar isso aqui acontecer, olha, uma reversão de tendência. E a partir do momento em que você identifica uma tendência de alta, que é o caso agora, uma tendência de alta, e o preço, olha, jogar o Parabolic SAR para cima, significa que a partir daqui você está dentro de um pullback, dentro de uma tendência de alta. Isso porque agora você tem topos e fundos ascendentes, cara? Você está dentro de uma tendência de alta. E se o Parabolic SAR foi para cima do preço dentro de uma tendência de alta, você está em um pullback. E se nós formos comprar nesse pullback de tendência de alta, o momento seria, obviamente, enquanto o Parabolic SAR está acima do preço, porque aí nós sabemos que estamos dentro de um pullback. E repetindo, como nós estamos falando de um pullback, de uma tendência terciária, que é uma tendência mais fraca, mais volátil, esse tipo de pullback costuma ser curto, costuma ser rápido. O ideal, então, cara, é dentro desse pullback de tendência terciária, fazermos uma operação curta, uma operação de scalp, buscando poucos pontos, tá? É entrar, pegar poucos pontos, cara, nessa operação e sair. Por quê? Por se tratar de uma tendência terciária, isso aqui pode acontecer, olha, a tendência já mudou de novo. Então, se você fez uma operação curta dentro desse pullback aqui, você pegou alguns pontos e depois a tendência já virou para tendência de baixa novamente, olha. Então, cara, em resumo, a tendência terciária, ela serve para fazermos operações curtas, com alvos curtos, porque não é uma tendência confiável, porque ela muda de direção o tempo inteiro, beleza? Ok, vamos falar agora sobre o pullback de tendência secundária. Ok, cara, estamos aqui no gráfico D4R do mini dólar, ainda estamos no pregão do dia 18 de julho. O exemplo que eu mostrei para vocês anteriormente no mini índice também foi no dia 18 de julho, ok? E se nós estamos falando sobre a tendência secundária, significa que nós devemos utilizar esse Parabolic SAR aqui, o Parabolic SAR de 0,0072. Ele está aqui na cor vermelha no gráfico. E percebe que, se nós marcarmos aqui, olha, os topos e fundos, logo no início do pregão, nós vamos observar uma tendência de baixa, certo? Isso porque, cara, você consegue perceber, olha, topos e fundos descendentes, você consegue perceber também que o último ponto rompido foi esse fundo aqui, olha, certo? Então a gente já sabe que a tendência é de baixa. Logo aqui no início do pregão, nessa movimentação, a gente já consegue perceber isso no mini dólar. E focando aqui, cara, do lado direito, você consegue perceber que nesse ponto, olha, o preço joga o Parabolic SAR para baixo. E a gente já entendeu que Parabolic SAR abaixo do preço, dentro de uma tendência de baixa,
significa que estamos dentro de um pullback. Então nesse ponto aqui, cara, nós estávamos dentro de um pullback. E se você gosta de operar em pullbacks, você precisa fazer isso, né? Você precisa encontrar um sinal de venda enquanto o Parabolic SAR está abaixo do preço, porque aqui nós temos certeza então que nós estamos dentro de um pullback. E a tendência secundária, como já foi explicado anteriormente, ela é aquela tendência meio termo no quesito de força, nem tão forte, nem tão fraca. Então, utilizando a tendência secundária, os alvos não precisam ser tão curtos como os alvos nos pullbacks da tendência terciária. Então você percebe que, olha só, se você vendesse, né, se você encontrasse um sinal dentro desse pullback, cara, um sinal de venda, certo? Você poderia colocar um alvo aqui no mini dólar um pouco mais longo, né? Percebe que o preço caiu bastante, olha, antes de entrar em outro pullback. Então aqui, olha, o preço caiu, por exemplo, em torno de 18 pontos. E isso, cara, no mini dólar é muita coisa. Depois, novamente, como vocês podem ver, nós entramos em um outro pullback. Se a sua estratégia desse um sinal dentro desse pullback aqui, olha, e repito, nós estamos dentro de um pullback porque a tendência continua sendo de baixo, o Parabolic SAR continua abaixo do preço, tá? Mas continuando, se a sua estratégia desse um sinal dentro desse pullback, você poderia pegar um alvo maior do que o alvo da tendência terciária, tá? E novamente, cara, nessa movimentação, veja só, nós tivemos em torno de 18 pontos também no mini dólar. Mais à frente, cara, é possível perceber que a tendência reverteu de baixa, tá? Olha só. Tínhamos topos e fundos descendentes, a tendência que reverteu para a tendência de alta. Isso porque esse último topo aqui, olha, foi rompido, tá? Esse último topo aqui, olha, foi rompido por esse renco. A partir daqui a tendência era de alta. E aí, quando o Parabolic SAR vai para cima do preço, significa então que estamos dentro de um pullback, certo? Um pullback dentro de uma tendência de alta. E aí, se a sua estratégia der um sinal de compra dentro desse pullback, você vai poder estar buscando por alvos não tão curtos como os alvos das operações de pullbacks da tendência terciária, como eu mostrei a vocês. Percebe que o preço, olha, ele consegue fazer uma movimentação mais constante do que a movimentação da tendência terciária. Aqui nesse caso, né, o preço subiu bastante, né? Até que nós tivemos, olha só, um outro pullback. Então o preço nesse caso aqui, se a sua estratégia desse um sinal dentro desse pullback, nesse caso, olha só, o preço subiu mais de 37 pontos. É claro que você não vai utilizar um alvo tão longo assim, por se tratar de uma tendência secundária. Mas de qualquer forma, você poderia pegar aqui uma boa movimentação nesse dia 18 de julho, utilizando a tendência secundária no mini dólar, já que essa tendência é menos suscetível a mudanças do que a tendência terciária. Agora, cara, vamos finalizar falando sobre o pullback de tendência primária. Estamos no tempo gráfico de 15 segundos, cara, aqui no mini índice, e sim, eu estou fazendo isso para te provar que isso funciona em qualquer tempo gráfico e em qualquer ativo. Esse daqui é o dia 10 de julho de 2025 e o Parabolic SAR que representa a tendência primária é esse Parabolic SAR aqui, olha, Parabolic SAR de 0,001. E se nós marcássemos, cara, os topos e fundos nesse pregão, olha, nós perceberíamos uma tendência primária de alta, já que os topos e fundos são ascendentes, ok? Isso é nítido nessa movimentação que eu acabei de desenhar. E também, né, claro, nós tivemos, olha só, esse último topo rompido. Então, se o preço está rompendo topos, poxa, cara, obviamente é que a tendência é de alta, certo? Então, nós temos tendência primária de alta. E a partir do momento em que nós temos uma tendência primária de alta e o preço joga o Parabolic SAR para cima, o que acontece? Como eu já expliquei a vocês, nós passamos a ter um pullback. Veja só aqui, olha. Parabolic SAR acima do preço, temos um pullback. E é claro, se você gosta de comprar em pullbacks, você precisa fazer isso enquanto o Parabolic SAR está acima do preço, porque é nesse momento em que nós temos a confirmação que estamos dentro de um pullback, entendeu, cara? De uma tendência de alta. Se a sua estratégia der um sinal nessa região de pullback, cara, um sinal de compra aqui dentro dessa região de pullback, por se tratar de uma tendência primária de alta, cara, você pode estar buscando por mais pontos. E você pode perceber, cara, que mesmo estando aqui no tempo gráfico de 15 segundos, por se tratar de uma tendência primária de alta, o preço faz uma movimentação mais longa. Percebe que aqui, olha, tirando bem o zoom do gráfico, se a sua estratégia deu um sinal dentro desse pullback aqui, o preço, olha só, ele subiu em torno de 650 pontos. Novamente, é claro que você não precisa ter um alvo tão longo quanto esse. Eu mesmo não opero dessa forma, mas eu quero dizer que nós temos a possibilidade de buscarmos por um alvo mais longo a partir do momento em que nós operamos nos baseando em uma tendência primária. Percebe que mais à frente aqui, olha, a tendência ainda continuando sendo de alta, certo? Porque nós ainda temos topos e fundos ascendentes. Vejam só, vou terminar de desenhar aqui para vocês, olha. Ficamos aqui com um topo, um fundo aqui embaixo, olha, e temos um topo aqui em cima.
Poxa, cara, isso daqui é uma movimentação de tendência de alta. E você consegue perceber que o preço joga o parabólico SAR novamente para cima. Ou seja, estamos agora dentro de um pullback, dentro de uma tendência de alta. E se você gosta, de comprar dentro de pullbacks, o momento é enquanto o parabólico SAR está acima do preço, porque é aqui que nós temos a confirmação de que estamos dentro de um pullback, de uma tendência primária. Se a sua estratégia deu um sinal para você, cara, nessa região aqui, olha, enquanto você estava dentro de um pullback, você pode buscar um alvo mais longo, porque estamos tratando aqui de uma tendência primária. O preço tende a fazer movimentações mais longas, Então percebe que mesmo aqui no tempo gráfico de 15 segundos, olha só o tanto que o preço sobe. Porque nós temos, cara, movimentações mais fortes quando a tendência é primária. Então percebe que se você tivesse comprado nessa região, se a sua estratégia deu um sinal nessa região, enquanto nós estávamos dentro de um pullback, percebe que o preço subiu novamente 600 e poucos pontos, quase 700 pontos. E é claro, você não precisa buscar por alvos tão longos assim. Como eu disse, eu mesmo não faço isso. Mas isso significa que você tem a possibilidade de buscar por mais pontos quando você se baseia na tendência primária. Até o momento, olha só, que o preço entra em um novo pullback. Enfim, cara, tudo isso que eu mostrei para vocês com os parabólicos SARs pode ser aplicado em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico e em qualquer modalidade de trading. E aqui vai um resumo prático para você nunca mais esquecer. Pullback de tendência terciária é o mais frágil, mais volátil e mais curto, ideal para operações com alvos pequenos, muito suscetível a mudanças de direção. Em pullback de tendência secundária, é o meio termo, cara. As movimentações são nem tão fracas quanto a tendência terciária, nem tão fortes quanto a tendência primária. Dá para buscar alvos medianos. Não muda tanto de direção quanto a tendência terciária. Pullback de tendência primária é o mais confiável, o mais forte e o mais duradouro. Excelente para buscar alvos mais longos. As movimentações tendem a ser mais consistentes, cara, com menor chance de reversão repentina. E lembra, cara, esses três tipos de pullbacks que você identifica com o parabólico SAR podem ser utilizados em qualquer tempo gráfico, em qualquer ativo e em qualquer modalidade de trading. Seja day trade, seja swing trade, seja position trade. Ok, cara, agora que você já dominou os três tipos de pullbacks de maneira completamente objetiva através do método Pilsar, vamos à última parte. Parte 5. Como se aprofundar no método Pilsar. Cara, o que você viu até agora é só a base. Ao longo dos anos eu fui evoluindo o método Pilsar com combinações de médias móveis, colorações, Fibonacci, correlação de tempos gráficos. Eu desenvolvi as estratégias manuais do meu dia a dia e agora até estratégias automatizadas, robôs baseados no método Pilsar. Tudo isso está disponível para quem quer de fato dominar o método Pilsar. Mas para isso, cara, você precisa dar o próximo passo. Lá na descrição e no comentário fixado desse vídeo você vai encontrar dois links. O primeiro link é o treinamento gratuito Estratégia Pilsar 10, feito em parceria com a Toro Investimentos. Cara, esse conteúdo já transforma a visão de muita gente e você ainda recebe gratuitamente a Estratégia Pilsar 10. E o segundo link é para entrar na lista prioritária do método Pilsar 3.0, o meu treinamento mais completo de todos, com estratégias manuais e também estratégias automatizadas, ou seja, robôs para day trade baseados no método Pilsar. E sobre o treinamento gratuito Estratégia Pilsar 10, cara, veja agora as entradas que essa estratégia entregou pra gente nesse mês de julho, até o momento. Um treinamento onde eu ensino essa estratégia que está aqui embaixo, olha, Estratégia Pilsar 10. Nesse mês de julho, ela não deu nenhum stop até o momento, tá? Então é uma estratégia totalmente baseada em price action. E eu vou te mostrar agora, cara, todos os sinais que a estratégia Pilsar 10 deu nesse mês de julho. Percebe que nessa estratégia nós utilizamos o price action e a estratégia Pilsar 10 encontrou um ponto de entrada de compra aqui no dia 1º de julho e foi vitória, ok? Depois no dia 3 de julho, cara, percebe que o preço vinha de uma movimentação de tendência de alta e a estratégia Pilsar 10 encontrou esse ponto de entrada de compra bem aqui. A mesma coisa no dia 4 de julho, olha, a estratégia identificou essa movimentação de tendência de alta e nos deu o ponto de entrada bem aqui e também foi vitória. Percebe que o preço, olha, só subiu, isso no dia 4 de julho. Já no dia 7 de julho, o preço identificou essa movimentação de queda, nós tivemos uma venda nessa região aqui, olha, e foi ganho. No dia 8 de julho, um sinal de venda bem aqui, a estratégia identificou nesse ponto, foi vitória também. No dia 9 de julho também, e para finalizar no dia 11 de julho, dois sinais excelentes de, olha só, o preço vinha em uma movimentação de tendência de baixa, a estratégia identificou o ponto de entrada de venda aqui
em seguida um outro ponto de entrada de venda aqui, e ambas operações foram de vitória. Se você operou a estratégia Pulsar 10 nesse mês de julho, seguindo à risca a estratégia, você não levou nenhum stop nessa estratégia. Então, cara, nesse treinamento, a estratégia Pulsar 10 que eu desenvolvi em conjunto com a corretora Toro Investimentos, com a parceria da corretora Toro Investimentos, eu entrego para você uma estratégia com um price action 100% objetivo, nada de achismos, tá? Eu mostro para você as estatísticas dessa estratégia nos últimos 18 meses. E eu repito, o link desse treinamento gratuito está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, cara, se você quer subir de nível, clica agora nesses dois links, estuda com atenção e me encontra lá dentro, tá beleza? E antes de encerrar essa aula, cara, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Muita gente por aí está presa em métodos que parecem bonitos no papel, mas esses métodos não conseguem ser testados nem comprovados, que é aquela questão que eu falei para vocês no início dessa aula. Nós temos vários pullbacks por aí, só que esses pullbacks e esses outros métodos que parecem bonitos no papel são aquelas abordagens baseadas em feeling, visão de mercado, sensibilidade gráfica. Você já viu isso, né, cara? É aquele professor que te ensina a operar através desse dito feeling e no final diz que você precisa de mais tempo de tela para conseguir entender. E aí, quando você tenta seguir aquilo que ele ensinou e a coisa não funciona, adivinha quem leva a culpa? Você. Nunca é o método, nunca é a estratégia, nunca é a forma subjetiva como te ensinaram. É sempre você que não entendeu. Ou seja, cara, esses professores que te ensinam a operar dessa forma sempre jogam a culpa em você. E, cara, isso é injusto, né? E mais do que isso, né? Isso é perigoso. O método Pulsar nasceu justamente como resposta a esse tipo de ensinamento vazio. Aqui a gente não joga a responsabilidade apenas no aluno. Aqui a gente mede, a gente testa, analisa as estatísticas e se uma estratégia do método Pulsar começa a performar mal, a gente melhora, a gente atualiza, a gente evolui, porque é assim que tem que ser. Porque não existe espaço para achismo em um mercado que te cobra por precisão. E se você chegou até aqui nessa aula, cara, é porque você está cansado de depender da intuição e quer operar com clareza, com base em algo concreto. Então, eu espero de verdade que essa aula de hoje tenha feito sentido para você. Eu espero que o método Pulsar traga a mesma virada de chave que trouxe para mim. E eu espero que você comece a olhar para o gráfico com outros olhos e que a partir de agora as suas decisões sejam baseadas em lógica e estatísticas e não mais no feeling, ok? Se você ficou com qualquer dúvida, manda aqui embaixo nos comentários que eu mesmo vou te responder com todo prazer. E se esse conteúdo te ajudou, cara, poxa, deixa o seu like, se inscreva nesse canal e ativa o sininho, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader objetivo de sucesso. Eu vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo. Cara, na descrição desse vídeo você vai encontrar o vídeo secreto do treinamento Estratégia Pulsar 10. É um treinamento criado em parceria com a corretora Toro Investimentos, para quem gosta de price action, entendeu? Nesse treinamento de 5 aulas, eu me aprofundo no meu indicador favorito, o Parabolic SAR. Eu te mostro como ele pode ser uma arma poderosa em conjunto ao price action. E só um detalhe, cara, a Estratégia Pulsar 10 deteve 89% de acerto nos últimos 18 meses. Então, se você quer se aprofundar no método Pulsar, onde eu misturo o Price Action com o indicador Parabolic SAR de maneira gratuita, o link do vídeo secreto está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado.